Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Glória a Deus. Paz do Senhor, que bom a gente poder estar aqui louvando, né, o nome do Senhor e glorificando seu santo nome. Gostaria de começar o culto nessa tarde lendo alguns versículos. O primeiro está em Eclesiastes 3. Esses dias Deus tem falado muito no meu coração sobre o tempo, né? Uma coisa que é tão escassa hoje em dia nas nossas vidas. É um tesouro mesmo precioso que é o tempo que nós temos. E Eclesiastes 3, a Bíblia fala assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para tudo, para todo o propósito debaixo do céu. Vamos ler o 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus. Fez desde o princípio até o fim. Eu gosto muito da versão espanhola, que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Porque desde a criação, desde lá, de Adão e Eva, no sopro de vida que Deus deu para o homem, a gente tem Ele conosco. Deus está dentro de nós, Deus colocou a eternidade dentro de nós. Por isso essa necessidade que temos de vir louvar o nome do Senhor. E o tempo é dele. Esse é o tempo que o Senhor preparou. Esse é o tempo que você separou para Ele, para estar aqui, para ofertar a sua vida a Ele. Tudo é para Ele. Eu não sei se você veio hoje com algum problema, eu não sei se você veio hoje com alguma dor, eu não sei se você não tinha vontade nem de estar aqui. Mas glória a Deus que você está aqui, porque quando a gente não quer, é aí que a gente tem que dar esse tempo para o Senhor. Quando a nossa carne custa, porque aquilo que vale custa, né? É quando a gente tem que fazer para o Senhor, que é quando Ele se inclina e escuta o teu clamor. Eu gostaria de terminar com os Salmos 118, 24 e 25. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos regozijar-nos e nos alegrar nele. Salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, o Senhor. Nós te pedimos, envia-nos prosperidade. E o próximo. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos da casa do Senhor. Nós hoje, nesse tempo que o Senhor preparou. Você pode se colocar de pé? Tudo tem seu tempo. E Deus te escolheu nesse tempo, neste lugar, para fazer a obra dele. Aproveite o tempo que Deus está te dando. Aproveite o tempo que você está se doando, que você está se ofertando. Não olhe para o seu lado, não olhe para trás, não olhe para frente, olhe para cima. A Bíblia fala que nosso olho tem que estar no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Senhor. Olhe para cima. Amém, Jesus. Te glorificamos nessa tarde, Senhor. Te agradecemos, Deus de glória, porque Tu colocaste, Senhor Jesus, em nossa vida a eternidade, Senhor Jesus, para que em Ti, Senhor, vivamos o Teu tempo, Pai. Para que em Ti entendamos os tempos, como diz a Tua palavra, Senhor. Oh Deus querido, como diz, Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor Jesus. Oh Deus, o tempo está em Tuas mãos. E há um tempo determinado para todas as coisas debaixo, Senhor Jesus, do céu. E hoje a Tua igreja, Senhor, se reúne
para te glorificar, para te adorar. Eu te peço, meu Rei, que tu leves toda a honra e toda a glória, que tu, Senhor, sejas notado, que tu, Senhor, seja visto neste lugar. Teus filhos e filhas te adoram aqui. Já não se trata de nenhum de nós, se trata de ti, Senhor. Te entronizamos nessa tarde, te coroamos Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó Senhor, bendito é o que vem, no nome do Senhor, porque esperamos em ti todas as coisas, Pai. A tua palavra diz, Senhor Jesus, Pai, que o tempo é curto das nossas aflições, mas isso não se compara à glória que virá, que há de vir. Assim diz a tua palavra. Receba todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Paz, igreja. Boa noite. Estão todos bem? Como é bom vir na casa do Pai. Nosso coração tem que ansiar por isso. Estar na casa dele. Amém? Essa noite nós vamos falar como se relacionar com Deus. Como nós podemos reconstruir o nosso relacionamento ou recuperar uma correta relação com Deus. Todos nós temos uma relação com Deus. Todos nós nos relacionamos com Deus. Mas existe uma relação com Deus ensinada na Bíblia. E ela é mostrada de como ela é fundamental. Que a maneira como nós devemos reconhecer a estrutura da revelação de Deus ao nosso coração. Qual é a expectativa de Deus sobre a nossa adoração, sobre a nossa relação com Ele? E através dessa estrutura que Deus nos deixa, qual a expectativa que Deus tem em nós ao submetermos a esta estrutura? Um exemplo de relacionamento é quando nós casamos. A gente quer que nosso lar seja determinado, as nossas regras e as nossas normas e preceitos. E para entender melhor essa estrutura que Deus ele nos deixa, depois vocês leem o livro de Esdras, Neemias, Ageu, livro de Zacarias, e reflitam essa semana nesses livros. E vocês vão poder entender melhor e se aprofundar mais. Porque somente um culto não dá para aprofundar tanto assim. Esses 4 livros, ele nos traz uma percepção da estrutura da relação com Deus e da nossa vivência com Ele. Mas antes disso, a gente precisa entender e ter uma mente aberta. Entender o que Jesus fala sobre as Escrituras. Lá em João, capítulo 5, no versículo 39 ao 40. Vós examinai as Escrituras, pois julgai ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Muitas vezes examinamos a Bíblia, mas não nos achegamos a Jesus. E adquirimos somente conhecimento. E Jesus nos ensina a ter conhecimento através da tua palavra, mas precisamos nos achegar nele. E falando que de uma mente
aberta, de uma mente renovada, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Examinar as Escrituras, ela é diferente de fazer ir ao Senhor Jesus. Ela é expressamente como experimentar. É como você ler e não experimentar a Jesus Cristo. E nós precisamos experimentar dele. Não somente ler e adquirir o conhecimento, mas experimentar desse Jesus, desta água da vida, e nos alimentar dele. Encontrar ele de verdade. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos moldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse culto racional é um culto inteligente. É o culto onde nós nos reunimos e nós entendemos que precisamos nos reunir para adorá-lo, para prestar culto a ele. Este é o culto inteligente, aonde nós colocamos os nossos corpos e através de nossos corpos nós o adoramos. Nós levantamos a mão, nós louvamos através de nossa boca, pulamos, nos alegramos. Este é o culto inteligente a que Paulo se refere. E sede transformados pela renovação da vossa mente. E muitas vezes nós não deixamos e não renovamos a nossa mente aquilo que Deus quer falar conosco. E ficamos presos ao conhecimento do passado. E Deus tem todos os dias coisas novas para se revelar a nós. Culto inteligente é consciente, culto racional é o que nós fazemos por entender, é algo que nós fazemos por compreender, é algo que nós fazemos por assimilar como revelação de Deus. Como era essa estrutura que Deus deixou no tempo de Israel? Como que é essa estrutura de relação que Deus criou para que possamos ter um relacionamento com Ele correto? E às vezes, muitas vezes, durante a nossa jornada a gente se perde e a gente se relaciona com Deus de modo errado. Deus começou, e eu vou dar um exemplo lá no Jardim do Éden, se relacionando com o homem através de Adão. E todo o findar da tarde, Deus ia ter com ele. Após isso, Deus começou a ter um padrão de relacionamento com o povo de Israel através dos patriarcas, Abraão, Jacó, através de suas famílias. Depois desse período, veio o período dos juízes. E através dos juízes, Deus se relacionava com o povo. Deus estabeleceu esse tempo de juízes, um padrão. E através dos juízes, Deus julgava o povo e se relacionava com o povo. Depois desse período,
nós vamos perceber um período em que Deus se estabeleceu com os reis, e o primeiro reinado foi estabelecido através de Saul. Depois Davi, Salomão e etc. Então Deus começa a criar uma estrutura de relacionamento com o ser humano, com o seu povo, através de juízes, agora através de reis. E aí começa uma estrutura mais clara. Deus era o Senhor absoluto e soberano. E ele tinha um rei que o representava na terra. E este rei tinha 2 suportes: os profetas e os sacerdotes. Os profetas tinham a responsabilidade de clarear o propósito de Deus para o povo. Clarear para o povo o propósito de Deus. Deus falava com o povo através dos profetas. Mas a função do sacerdote era mediar a relação do povo com Deus. Então o sacerdote era o mediador entre o homem e Deus. E os profetas era entre Deus e os homens. Então por que o povo de Deus passou por momentos difíceis, dificuldades, e em muitos momentos se desviou desse projeto que Deus tinha se estabelecido desde a criação? Eu separei um período da Babilônia para a gente tentar entender e ter mais clareza nessa estrutura que Deus preparou desde a criação. Eu quero pegar o caso de Acabe, que casou com uma mulher chamada Jezabel. O rei Acabe. E eu quero entrar em parênteses a você que é solteiro, solteira. O quão perigoso é quando a gente se casa com uma pessoa que não é cristã. Desde os princípios, quando Acabe casou com Jezabel, ela trouxe para dentro do reino os seus costumes e as suas idolatrias. E a partir dali o povo começou a adorar Baal. Olha o perigo. Olha o perigo. Quando nós precisamos entender que quando nós pegamos essa estrutura que Deus colocou, colocamos de lado e trazemos para outra estrutura, nós estamos fadados ao fracasso. Nós estamos sem o Deus de Israel. Porque Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com a idolatria. E desde então, Deus já não era o Deus de Israel, porque o povo escolheu a Baal como essa estrutura sobre suas cabeças. Isso é o que acontece quando nós substituímos o lugar que Deus ocupa, o ponto central da soberania dele. O povo de Israel foi destruído. Toda Jerusalém foi destruída pela Babilônia. O templo foi destruído. Os muros foram destruídos. Os utensílios do templo foi levado para a Babilônia. Profanaram os utensílios da casa do pai. Os utensílios da casa do pai estavam em altares de idolatria. E o pior, o povo de Israel
foi levado em cativeiro. Alguns profetas foram levados, outros ficaram. Os que foram levados estavam sujeitos ao reino da Babilônia. Zacarias capítulo 7, versículo 11. Zacarias, ele profetiza sobre isso. Olha o que Deus diz a este povo. Eles, porém, não quiseram escutar, deram-me as costas e taparam os ouvidos para não ouvir. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara, pelo seu Espírito mediante os antigos profetas. Por isso, veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Essa foi a consequência do povo de Israel, em que troca o soberanio de Deus, troca a estrutura que Deus deixou, o relacionamento que Ele deixa como exemplo para com Ele. E muitas vezes nós colocamos sobre nossas cabeças Mamon, colocamos sobre nossas cabeças o orgulho, colocamos sobre nossas cabeças a desobediência e quebramos a estrutura que Deus deixou. E o povo de Israel começa a enxergar ser oprimido na Babilônia. Na Babilônia se podia fazer de tudo, mas o que era proibido, o povo de Israel, era sacrificar ao seu Deus. E não havia sacrifício. E eles começam a lamentar. Lá no Salmo 137, versículo 1. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções. Os babilônicos pediam para eles cantarem. Por que vocês não cantam a canção para a gente, como vocês cantavam lá em Jerusalém? E os que nos oprimiam pediam para que alegrássemos, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Ó Jerusalém, que a minha mão direita se atrofie, se eu me esquecer de ti. Que minha língua se prenda no céu da tua boca, se não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Senhor, lembra-te dos edomitas do dia de Jerusalém, pois eles diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os alicerces. Filha da Babilônia, que serás destruída, feliz aquele que te destruir, o mal que a fizestes a nós. Eles viviam oprimidos. E o desejo deles era como se quisessem tacar essas pessoas na pedra. E algumas versões dizem assim: o quão era a opressão. Mas isso foi fruto de desobediência, de infidelidade para com Deus. Eles estavam amargando ali a sensação da opressão. E eles não sabiam o que fazer.
Mas Deus já tinha alertado a eles. Isaías capítulo 1, versículo 11. O Senhor pergunta: para que trazeis tantos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais de engorda. Não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiro e de bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu que pisasseis nos meus átrios? Não continueis trazer oferta inútil. Para mim é incenso abominável. Luas novas, sábados e convenções de assembleias. Não suporto a maldade com solenidade. Deus já estava farto. Deus já estava farto porque Deus queria somente um coração sincero daquele povo. Deus não quer que reunimos aqui e trazemos canções para Ele. Trazemos os nossos dízimos como ofertas, sacrifícios a Ele, e Ele não tem o nosso coração. Isso é abominável. Isso é inútil. Quando nós viemos à casa do Senhor, somente para preparar a nossa semana, ou dizer que a nossa semana seja abençoada, mas Ele não tem o seu coração. Isso é abominável para Ele. Deus não suporta. É como o povo de Israel. Se reuniam, celebravam, faziam festas, mas o coração estava longe. E o coração longe de Deus tomam atitudes erradas, tomam decisões erradas, se submetem ao pecado, se submetem à vontade da carne. Porque o seu coração não está em Deus. E é este tipo de relacionamento que Deus quer. Um coração sincero. Um coração sincero voltado para Ele. Colocando Ele em primeiro lugar de todas as coisas. Não é a minha família, não é meus filhos, não é o dinheiro, mas Deus em primeiro lugar. E isso precisa ser sincero. Não por obrigação, não por ter comunhão com o irmão, se reunir à casa dele. Não, mas anseiar aqui dentro, em vir à casa do Senhor. Infelizmente nós vemos alguns irmãos que quando o pastor não está, não vêm à igreja. Triste. E se a gente acha triste, imagina o Espírito Santo. Porque nós devemos vir à casa dele, por ele. Não importa quem esteja pregando ou falando. Porque o nosso coração é dele e é para ele. E quando ele vê esse tipo de atitude, ele se entristece. Porque ele tem ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes da gente. Mas então, Deus levanta 2 profetas naquela época, Zacarias e Ageu. Começa a mudar a história daquele povo. E eles começam a voltar. Alguns voltam para reconstruir a Jerusalém, para reconstruir o templo. Talvez Deus esteja dizendo para algumas pessoas hoje, é tempo de reconstruir o seu templo. É tempo de você voltar e reconstruir
aquilo que se perdeu, o templo do Senhor. Então eles voltam para reconstruir. E em outras palavras, vocês vão reconstruir o templo que foi destruído. Vocês vão recuperar o elemento central da adoração. Vocês vão recuperar a pureza do culto. Vocês vão recuperar a pureza do sacrifício. E vocês vão recuperar a santidade do culto. Que muitas vezes nós não prestamos um culto em santidade. E às vezes a gente vem somente para buscar a bênção. E isso não é cultuar com santidade. E eles voltam para reconstruir, e um homem chamado Zorobabel é o responsável por essa reconstrução. Mas está faltando alguma coisa. A estrutura de Deus era o sacerdote, os profetas e o rei. Os profetas já estavam lá, Zacarias e Ageu. Então Deus levanta Esdras como sacerdote. E se você tiver oportunidade, depois você lê o livro de Esdras. Um homem que era alinhado com as leis de Deus. Em outras palavras, ele diz a Esdras: vai, porque meu povo precisa entender e praticar as leis. E eu preciso de um homem, de um sacerdote, neste tempo. E durante essa reconstrução, todas as vezes que estamos construindo algo para o Senhor, todas as vezes que estamos reconstruindo ou construindo para o reino de Deus, se levantam opositores. E naquela época não foi diferente. Aonde se levantou Sanbalat e Tobias, opositores daquela reconstrução. Você pode perceber, todas as vezes que você está construindo algo para o reino, alguém se levanta. Seja por ciúme, seja por inveja. Isso é um espírito chamado Sanbalat e Tobias, que vem para parar a obra do Senhor. Todas as vezes que está construindo algo, se levanta alguém para tentar parar. E Deus levanta outro homem, chamado Neemias, copeiro do rei. Alguém sabe o que é um copeiro do rei? É aquele que experimenta a comida antes do rei. Era um homem de confiança. Neemias recebe a visita do irmão dele. E o irmão dele expõe tudo o que está acontecendo em Jerusalém. Então o rei percebe em Neemias a tristeza. E pergunta: por que você está triste? E Neemias conta para ele: como eu posso me alegrar se a casa do meu pai está em ruínas? Então Deus usa o rei e envia Neemias com a caravana para a reconstrução de Jerusalém. Neemias chega focado naquele lugar. E ele começa a reconstruir. Quando Sanbalat e Tobias tentam novamente e dizem: desça, Neemias, precisamos conversar. Neemias: eu não vou parar a obra do Senhor. Eu não vou descer daqui. Eu estou focado. Neemias constrói os muros de Jerusalém em 52 dias. Porque ele estava focado nos propósitos do Senhor. Mas estava faltando alguma coisa.
Deus já tinha os profetas. Deus já tinha o sacerdote. Mas faltava o rei. E o profeta Zacarias, ele profetiza sobre isso. Zacarias 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exalta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado no jumento, no jumentinho, filho de jumenta. Quem é esse rei? Quem é o rei que Zacarias profetiza? Zacarias capítulo 14, versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único. Quem é o rei? Quem é esse rei? Jesus é o rei. Ele é o centro de todas as coisas. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Lucas capítulo 1, Cristo. versículo 32. Cristo. Este será grande e se chamará Beleza revelada Filho do Altíssimo. Pai. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, Cristo. seu pai. Apocalipse 19, 16. Tudo que Deus pode nos dar. E no manto, sobre a coxa, está escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Jesus. Ele é o nosso Rei. Mas Jesus, Ele pega toda essa estrutura e coloca em si, porque Jesus também é o profeta. Ele é a voz profética. Atos 3, versículo 22. Pois Moisés disse: o Senhor, vosso Deus, levantará sobre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo que vós disser. Ele é a voz profética. Jesus é o rei, Jesus é o profeta. Jesus é a estrutura que nós precisamos colocar na nossa cabeça. Sobre nós, o soberanio de Jesus. Mas Jesus também é o sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Hebreus 4, 14. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Hebreus 7, 24 ao 25. Mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, quem é a centralidade do reino de Deus hoje? É o Senhor Jesus. Ele é o Cristo. Ele é o profeta. Ele é o sacerdote. Ele é o rei. Você não tem outro a não ser o Senhor. O único que pode levá-lo até o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único.
E sem Ele, nós nada poderemos fazer. Nada. Todas as vezes que nós tiramos essa estrutura da nossa cabeça e colocamos outro senhorio, nós estamos dizendo: Senhor, eu não quero mais o Senhor sobre mim, o Senhor sobre a minha casa. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Nós podemos dizer: não, eu quero o pecado. Eu quero a idolatria. Eu quero sobre a minha cabeça o orgulho. Eu quero aqui sobre a minha cabeça a mágoa, o ressentimento. Mas nós não devemos fazer. E é através desse relacionamento é que nós nos tornamos vitoriosos através de Cristo Jesus. E para terminar, eu acho, Mateus 16, 18. E digo-te, ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Ele quem edifica a igreja. É Ele quem edifica eu e você. Todas as vezes que nós olhamos para o povo de Israel, em que se perderam, foi porque trocaram essa estrutura que Deus colocou, que Deus deixou, e colocou sobre eles a estrutura da idolatria, a estrutura do ressentimento, e a gente não tem noção do que nós fazemos muitas vezes. É esse tipo de relacionamento que Deus quer de nós. Como relacionar com Deus? Como relacionar da maneira certa? Como relacionar? Muitas vezes a gente se perde. Nos relacionamos errado. Nos relacionamos de maneira errada. E não tentamos entender como é esse relacionamento que Deus quer. Muitas vezes somos infiéis. Muitas vezes nós não temos fidelidade para com Ele. E desde o princípio, Deus sempre foi fiel ao seu povo. E sempre será fiel conosco. Nós muitas vezes quebramos alianças com Ele. E quando eu falo quebrar aliança, não é somente deixar de ser dizimista. Não é deixar de ofertar. Isso também é quebrar aliança. Mas muitas vezes quebramos aliança aqui dentro, não colocando Ele em primeiro lugar, não alinhando o nosso coração ao coração de Deus. Não priorizando ao Senhor como deveria priorizar. Nós quebramos alianças. Mas Ele nunca quebra a aliança conosco. Ele estabelece a aliança com o homem sempre. Com seus filhos. E sempre Ele vai nos chamar a atenção. Porque Ele nos ama. Nos ama. Malaquias capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias,
Eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais, de que maneira nos tens amado? Por acaso não será Esaú irmão de Jacó? No entanto, amei Jacó. Não importa. Deus ama os seus filhos. E Ele sempre vai nos chamar a atenção, porque Ele nos ama. Seja uma palavra mais dura. E sejamos gratos por isso. E o quão bom é quando viemos à casa do Pai e ouvimos uma palavra de exortação, porque Ele nos ama. Ele está dizendo: reconstrua a aliança comigo. Volte o seu coração comigo. Vem, se aconchegue a mim. Me procure. Se santifique, porque eu sou santo. E eu quero ficar com os santos. Eu quero me relacionar com os santos. E a gente só chega a Ele através dessa estrutura, que é Cristo Jesus. Essa é a maneira certa de relacionar com Deus. Voltando o nosso coração, deixando a nossa vontade da nossa carne, colocando sobre a nossa cabeça o soberanio de Cristo. Ele como rei, Ele como sacerdote, e Ele como profeta, sendo a nossa autoridade. Tudo que nós fizermos é sobre a sua direção. Muitas vezes nós pensamos e não queremos aquilo que Deus quer, porque achamos que é difícil, achamos que vai dar errado, ou não queremos, mas a vontade dEle, o querer dEle, é perfeito e agradável. Não há outra escolha, não há outro caminho a não ser a Ele. Ou muitas vezes, a chance que Deus dá é para a nossa salvação. E nós muitas vezes brincamos de ser crente. Mas eu tenho uma notícia para você. O diabo, ele não brinca. Todo momento, ele está querendo ceifar a sua vida. Porque se você morrer e perder a sua salvação, o diabo lucrou. O diabo foi vitorioso. Quando tiramos a autoridade de Deus sobre as nossas cabeças, estamos fadados ao fracasso. Até que um dia, essas alianças que nós quebramos, seja reconstruída novamente. E você pode ter certeza, todos os dias, Ele estará de braços abertos, querendo renovar as alianças quebradas que nós quebramos muitas vezes com Ele. E Ele está dizendo: coloca essa estrutura na sua cabeça. Se relacione comigo através dessa estrutura. Porque você só vai se achegar a mim através dessa estrutura. Amém? Então fique de pé, você que pode.
Abra o seu coração. Fala para Ele o quanto você o quer. Talvez você tenha quebrado a aliança e talvez se reconciliar eu com não Ele. tenha mais. Sabe, reconstruir novamente essa aliança. Isso não é vergonha. O diabo tem colocado Estar em tua em muitas presença vidas que é vergonhoso seja a última vez. confessar na frente do meu irmão. Mas para o céu, Se tiver que gritar, gritar. se você souber a alegria, quando nós nos reconciliamos com o Pai, chorar, chorarei. quando nós reconstruímos essa aliança novamente, Que humilhar o meu o espírito, inferno estremece. assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Sim, Jesus. Nós restabelecemos nesta noite alianças que foram quebradas. E queremos reconstruir um relacionamento contigo. Todos os dias. Renovar alianças. Colocar o Senhor como senhorio sobre nossas cabeças. Submeter ao Senhor como único, como Rei. O único Rei sobre nós. É ao Senhor que nós nos submetemos. E nada vai tirar isso. Nada vai tirar isso de nós. Como diz o salmista Davi, tire tudo, mas não tire a sua presença de nossos corações. Nosso coração tem que anseiar por ti. Nosso coração tem que queimar pela tua presença todos os dias. E nos torne puro. Nos ajude a tornar-nos puro o nosso coração, para que possamos ver a tua face, em nome de Jesus. Tudo que flui daqui de cima, queridos, é para você. É para que você aprenda, para que você entenda, para que você receba e para que você viva o que Deus tem. Tudo que Deus libera aqui é para você. Então essa semana eu quero te convidar a nós termos as nossas lideranças nas nossas orações. Clame, peça mais, porque quanto mais o Senhor derramar sobre a vida dele, mais será derramado sobre a tua vida. Então é recíproco. Quanto mais ele receber, quanto mais ele tiver, quanto mais ele nos entregar, muito mais nós teremos e muito mais além nós iremos. Eu quero ministrar sobre a tua vida que essa semana seja uma semana sobrenatural, muito mais do que a passada, e eu tenho certeza que vai deixar um gosto de muito mais para a próxima. Que essa semana o Senhor, Ele venha te abraçar com um abraço que somente Ele sabe dar. Que essa semana seja uma semana surpreendente, que ao bater, você vai se surpreender quem irá abrir a porta. Que essa semana, quando você clamar,
você irá receber a resposta imediata. Que essa semana o Senhor seja suficiente em todas as áreas, suficiente na segunda, suficiente na terça, suficiente na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, seja suficiente, que Ele seja o alvo das tuas intenções, que Ele possa manifestar o amor dEle através da tua vida, que essa semana Ele te use com poder e com autoridade. Se for preciso que haja libertação, que haja cura, que haja salvação, que as tuas mãos sejam ungidas para serem as mãos do Senhor essa semana. E que o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, que o Pai esteja convosco todos os dias. Vão em paz, vão em paz, vão em paz, porque nada pode nos deter, nada nos deterá. Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Agindo Deus, amém. Eu creio e eu declaro sobre a tua vida essa noite. Amém. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.